Tá feliz? Tá feliz? Dá um sorriso, deixa eu ver. Tá triste? Tá triste assim. Não tem problema não. O melhor lugar para você ficar triste é aqui. A tristeza se transforma em alegria. Não é? E alegria e mais alegria ainda. Queria convidar você a se colocar de pé. Esticar o esqueleto aí. Deus é bom. Olha aí para quem está do seu lado e fala assim: Deus é bom. Dá um sorriso, poxa. Fala aqui, dá um sorriso. Sorrisinho. Fala, Deus é bom. Vai dizer assim: ó, Jesus te perdoou. E você tem liberdade. É isso aí. Esse é o espírito do culto.
toma muito cuidado com o pedido que você vai fazer. Porque se for uma coisa que você não está precisando, se não é uma coisa realmente que vai fazer você mergulhar em Deus cada vez mais, o seu pedido pode te levar para mais longe de Deus do que você imagina. Então nós vamos terminar essa parte, tudo que é em mim, anseia por tudo que é em ti. E depois nós vamos tirar um período de oração aqui, você vai pedir exatamente o que é preciso. Se é mais profundidade, mais sensibilidade, se é dinheiro, eu não sei o que é. Mas você vai fazer esse pedido, beleza? E Deus, inúmeras vezes na sua palavra, Ele responde, Ele diz que vai responder. Não fosse esforço de escolher a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, isso farei. Tudo que tiver de acordo com a sua necessidade para cumprir aquilo que Deus fez em você e quer fazer através de você, vai te dar, beleza? Tudo que há em mim anseia por tudo que há em ti, anseia, pois tudo que há em mim anseia por tudo que há em ti, tudo que há em mim anseia por tudo que há em ti, anseia, pois tudo que há em mim anseia por tudo que há em ti. Senhor Jesus, levante a sua voz em oração, não fique calado não. Levante a sua voz em oração e peça a Deus, fale para Deus. Como Jesus chegou em Jericó e foi ao encontro daquele homem, Jesus está aqui e está perguntando a você: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu te faça? O que eu posso suprir em você que você não tem? O que eu posso te fazer que vai te fazer mergulhar em mim cada vez mais? O que é, amado? Porque olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração imaginou. Porque olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração imaginou. Mas Deus nos revelou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Pai
Nosso que estás no céu, santificado seja neste lugar, santificado seja neste lugar, santificado seja neste lugar, santificado seja nesse lugar, santificado seja teu é o poder, toda a glória para sempre, 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 sempre. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, segura ele nas suas mãos. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa olhar para o nosso ato de obediência e confiar na gente. Nós queremos te entregar nessa hora os nossos dízimos e as nossas ofertas, Senhor, em forma de obediência e gratidão por tudo que o Senhor está fazendo com a gente. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, vim te buscar. Meu coração queimou de amor, queimou por ti.
Estou subindo ao monte santo de Sião e vou tocar no céu o meu coração em adoração. Estou subindo ao monte santo de Sião. Vou tocar
um momento em que, como se fosse um arado que passa pela terra, preparando ela para receber a semente. Sabe, a sensibilidade da voz de Deus, do nosso ser, vai depender muito dessa comunhão com Cristo. Viva isso sempre, sabe? Tenha isso muito arraigado no seu coração, porque Deus fala, e Ele quer falar. Ele quer falar com cada um de forma muito individual. E esse Espírito é maravilhoso, maravilhoso. Amados, eu quero falar um pouco sobre esse projeto do Envolva-se, mas antes, nós temos um vídeo. Podemos assentar? Gostaria de pedir o pessoal para passar um vídeo aí com o nosso missionário. Já tem 13 anos, Olá, meu nome é Luvanor Santos Carvalho, eu sou missionário no Chile. Já tem 13 anos, eu me formei no seminário SDC de Guarapari, na turma de 2007 a 2009, e desde lá tenho sido obreiro, missionário no campo, no seminário da SDC Chile. E graças a Deus, a gente tem visto a mão de Deus lá naquele lugar, né? São 13 anos que eu estou lá, eu tenho acompanhado o que Deus tem feito, que Deus tem nos agraciado, né? Poder ver a mão poderosa dele nos abençoando. Hoje, lá no seminário, nós trabalhamos com a padaria, temos a padaria como o carro-chefe do seminário, se assim podemos dizer. Nós só trabalhamos com bolo. Temos um local no qual nós entregamos os nossos produtos, e hoje eu ajudo dentro do seminário. Eu ajudo na produção dos produtos, na confecção dos produtos, no setor de embalagem, o produto em si, né, para poder entregar para ser vendido. Graças a Deus, né, temos visto a mão de Deus naquele lugar. Hoje, na glória do Senhor, nós já conseguimos construir uma casa dentro do terreno que nós conseguimos comprar, e atualmente nós vivemos em casas alugadas lá no Chile. Nós temos 3 casas alugadas, sendo uma onde é a padaria, onde eu também moro. Aí tem a casa do pastor Rodrigo, que é o nosso líder, e tem a casa dos obreiros. Para a glória do Senhor, nós já terminamos uma casa dentro do terreno que nós conseguimos comprar, e provavelmente agora, final de fevereiro, março, já vamos estar saindo de um aluguel, para a glória de Deus. Eu, graças a Deus, eu vi a mão de Deus também na questão na minha vida pessoal com Deus. Deus tem me agraciado, me abençoado, né, com uma boa família. Tenho uma esposa maravilhosa, tenho 2 filhos maravilhosos. E, graças a Deus, estou muito feliz, estou muito contente de fazer parte daquela obra e ser parte, né, dessa obra, que é ser chamado servo de Cristo. Então, eu sou muito grato a Deus, principalmente, e a minha liderança, as pessoas que confiam em mim. Nós, particularmente, tínhamos usado o alvo principal, né, que era esse ano de 2024, sair dos aluguéis. E, para a glória do Senhor, nós estamos já alcançando esse alvo. Construímos uma casa e já começamos mais 2 casas, sendo que uma delas é a minha casa. Então, para a glória do Senhor, este ano nós vamos sair dos aluguéis, já vamos começar dentro do seminário. Então, todo esse tempo que eu estou lá, né, 13 anos, Deus sempre foi fiel, Deus sempre supriu nossa necessidade, Deus sempre nos deu as coisas no momento certo. E agora não é diferente. Então, estamos visto a obra crescer, pessoas se entregando a Cristo, e o seminário, para a glória de Deus, vai estar sendo levantado para o fim maior, que é engrandecer o nome de Deus. Então, muito obrigado, Deus abençoe. Amém, glória a Deus, Deus é fiel. Amados, nós temos um projeto que chama-se Envolva-se. Ele está baseado no texto de Lucas 10:2. E todos os dias, né, nós oramos, todos os dias de manhã, quando dá 10:02, muitos aí colocaram até no celular, né, para estar despertando. Os nossos setores oram, as pessoas têm orado para pedir ao Senhor que mande obreiros para a seara. Essa é a vontade de Deus. E todo dia, né, os nossos vamos dizer assim, os nossos missionários fazem parte dessa oração, dependem dessas orações, e nós também, como escolas, nós oramos pedindo a Deus para que mande mais trabalhadores. Somos uma escola que procuramos recrutar, treinar, capacitá-los da melhor forma que a gente consegue,
e enviar. Uma vez um pastor até comentou que nos fez um elogio, né? Somos uma escola que faz missionários kamikaze. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Esse é o nosso lema. E aí nós temos esse projeto, né? Nós lançamos esse desafio, Lucas 10:2. O Pix é R$4, né? Vai para o PicPay, cuja chave é raisdc2006@gmail.com, e você contribui com o valor que tocar no seu coração. Acima de qualquer centavo a gente está recebendo para trazer pessoas para vir estudar. Nós queremos ajudar pessoas que não têm condições a vir estudar. Então a gente já conseguiu, né, ajudar pessoas a chegar até o seminário, né? Então o nosso objetivo é esse, trazer pessoas, se você quer estudar aqui ou qualquer outro lugar, mas a gente sempre faz uma forcinha de trazer para cá mesmo, né? Onde a gente procura estar junto, acompanhando, para que nós venhamos estar cada vez mais envolvido em missões. Essa escola é a escola missionária. Você viu que o missionário Valor comentou aí, eu me sinto privilegiado, né? A nossa turma, né, Nenê? Nossa turma de 2006 foi uma turma muito privilegiada também. A gente viu os nossos missionários que saíram para o campo, né? Vimos o pastor Kid de família saindo, vimos o pastor que está lá no Chile, né? O pastor Tuca, vimos o pessoal, o pastor Éder e tantos outros, né? E todos esses que estão no campo hoje, o pastor Robertinho, o pastor Léo, né? O Éder Luiz foi da nossa turma, o Marcão que está na Argentina foi da nossa turma também. Então não só estudamos, como também vimos eles sendo enviados. Isso é maravilhoso, né? É o que Deus quer, né? Que nós venhamos nos preparar para missões. E se você hoje tem um coração envolvido e quer ajudar, contribua, que isso aqui é para trazer pessoas para vir estudar. Muitas famílias, a maior dificuldade, né? Ainda mais na área onde nós fomos. Nós visitamos o Macapá ano passado 2 vezes. E o pastor Kleber foi 3 vezes, foi no começo do ano, no meio do ano, e depois nós fomos em setembro. E uma das grandes dificuldades é a passagem. Então, teve pessoas que se dispuseram a ajudar com passagens, outros têm contribuído. Então a gente está nessa pegada. Nós queremos encher esse lugar de alunos. Então se envolva com missões, que é o que o coração de Deus mais almeja, tem que ser o coração da igreja também. Amém? Quero convidar aqui as crianças, nós estamos orando por elas, enviar esses missionários para a salinha para aprender mais de Jesus, né, Mateus? Sim. Convido a igreja a estender as mãos, vamos estar orando. Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Deus, rogando ao Senhor que fala os corações dessas crianças, Pai. Nós pedimos que, mais uma vez, a salinha, ela é uma ajuda aos pais, ela é mais uma contribuição que o ministério de Jesus Cristo aqui na terra tem confiado na mão de alguns professores. Eu peço, Deus abençoe que os professores possam comunicar o coração dessas crianças, ganhar o coração, juntamente com os pais, para que eles possam crescer, Deus, sadios na fé, cheios do Espírito Santo do Senhor, para se envolver cada vez mais na tua obra, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Quero convidar aqui o pastor Adriano, que estará trazendo a mensagem essa noite para nós. Boa noite, irmãos. Boa noite. Shalom para todos. E agradecer mais uma vez pelo convite, pela oportunidade, pela confiança. Dizer que para mim é sempre um tempo muito bom estar aqui com vocês, sempre muito edificante.
programado para retornar para minha casa amanhã, mas a minha filha mais velha começou a passar muito mal ontem. E hoje ainda não está bem ainda. Então nós resolvemos adiar a nossa viagem para terça-feira, dependendo da melhora dela. E eu gostaria de pedir à igreja para a gente fazer uma oração pela vida da minha filha. Se tiver mais alguém enfermo, se colocar de pé para a gente orar por vocês também. A gente está rogando ao Senhor pela cura, que é uma promessa que Ele deixou para nós. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 4, diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. Vamos orar. Pai, não por causa do homem, não por causa de quem está orando, ou de quem se colocou de pé diretamente, mas por causa da Tua palavra, por causa das Tuas promessas, por causa do Teu poder, por causa daquilo que o Senhor deixou revelado para nós nas Tuas Escrituras. E nesses trechos, esse que nós lemos, o Senhor já fez isso, o Senhor já levou sobre si todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, e também fala que pelas Suas feridas nós somos curados. Então nós queremos apresentar a vida dessas pessoas que estão com algum tipo de dor, de doença, de enfermidade, e pedir ao Senhor a cura do Senhor sobre a vida delas. O texto fala que o Senhor levou sobre si, então nós pedimos ao Senhor, coloca sobre a cruz de Cristo toda doença, toda enfermidade, toda dor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós pedimos no nome de Jesus a saúde de Cristo sendo derramada sobre a vida dessas pessoas, para que o Teu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, para que a Tua igreja seja edificada, para que pessoas possam escolher, crer e confiar no Senhor, olhando para o testemunho dessas pessoas. Nós oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queria falar nessa noite sobre uma mensagem transformadora. E essa mensagem não é uma mensagem de homens, é a mensagem do Evangelho. E uma vez eu ouvi que nós precisamos muitas vezes mais ser lembrados daquilo que nós já conhecemos e já aprendemos, do que aprender coisas novas. E muitas vezes nós ficamos ansiosos, às vezes ao ir para um culto, ir para a igreja, ir para algum lugar, para ouvir a palavra de Deus. Às vezes a nossa expectativa é ouvir algo novo, é ouvir uma palavra nova, é ouvir algo que nós ainda não ouvimos. Mas na maioria das vezes nós não precisamos aprender coisas novas, mas sim ser lembrados daquilo que nós já aprendemos, porque muitas vezes essas coisas vão cair no esquecimento, através da rotina, através de diversas questões que chegam para nós. Essas coisas que nós já ouvimos e já aprendemos podem acabar caindo no esquecimento. Então essa mensagem transformadora não é algo novo, não é algo que nós nunca ouvimos, mas é a mensagem de Jesus Cristo, é a mensagem do Evangelho para nós. E é interessante porque eu estava pensando a respeito dessas coisas, pensando sobre aquilo que Deus fez na minha vida. E quando eu tinha mais ou menos, eu acho que uns 13 ou 14 anos de idade, eu fui despertado para o Evangelho. E eu comecei a frequentar uma igreja. Só que nessa igreja, na verdade, não existia um ensino da palavra de Deus. Era uma igreja que se cultuava mais as emoções do que a Jesus. Então era um culto onde era mais valorizado
quando nós ficávamos muito emocionados do que quando nós ficávamos edificados pela palavra de Deus. E eu fiquei pensando a respeito disso, que esse meu despertar para o Evangelho nessa época não durou mais do que um ano. Menos de um ano que eu tinha sido despertado e comecei a frequentar uma igreja, e eu estava animado, e eu estava resolvido de que eu queria mudar de vida, de que eu queria uma nova vida, diferente daquela que eu estava vivendo. Provavelmente por falta de um ensino, por falta de uma mensagem transformadora, a minha vida voltou a ser o que era antes, e depois de um determinado tempo ficou pior do que era antes. Então, pensando sobre isso, aí eu cheguei aqui no ano de 2008, aqui em Guarapari, no seminário, e eu escutei uma mensagem que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Eu escutei o Evangelho de uma maneira que eu nunca tinha ouvido. E com um mês ouvindo essa mensagem, eu entendi que eu tinha que entregar tudo para Deus. E com um mês ouvindo essa mensagem do novo nascimento, essa mensagem de que o amor é uma decisão e de que nós devemos viver 100% para Deus, eu entendi que eu precisava entregar toda a minha vida para Deus. E no dia 8 de junho do ano de 2008, eu tive essa experiência com Deus. E a minha vida foi totalmente transformada e nunca mais foi a mesma. Não porque eu nunca mais pequei, não porque eu nunca mais fiz algo errado, mas exatamente porque tudo era diferente, até mesmo o pecado era diferente. A minha maneira de enxergar tanto as coisas boas como as coisas ruins se tornou completamente diferente. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa mensagem. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 3. A partir do versículo 1, João capítulo 3, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 21, minha versão é NVI, diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário voltando aqui, versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos,
mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos orar mais uma vez? Pai, mais uma vez nós queremos nos achegar diante de Ti, com o coração grato pela Tua presença. Nós somos privilegiados porque o Senhor tem nos agraciado com a Tua presença nessa noite. O Senhor tem nos permitido e nos aceitado diante do trono da Tua graça. A Tua palavra em Hebreus capítulo 4 fala que nós podemos nos achegar perante o Teu trono confiadamente a fim de recebermos socorro, misericórdia e graça no tempo oportuno. Então nós queremos nos colocar e nos achegar mais ainda perante o Teu trono, clamando ao Senhor por graça, por misericórdia, por socorro nesse momento em que nós estamos diante da Tua palavra. Nós queremos dizer que nós somos necessitados, nós somos dependentes do Senhor. A palavra do Senhor já nos alerta que sem Ti nós nada podemos fazer. Então nos ajuda nesse momento para poder anunciar a Tua palavra e também para podermos ouvir segundo aquilo que o Teu Espírito quer falar aos nossos corações. Nós temos muitos conceitos na nossa mente, nós temos muita sabedoria humana, muito entendimento daquilo que nós já ouvimos, daquilo que nós já recebemos, daquilo que nós já lemos, muita informação que nós recebemos, mas não deixa nada disso, Senhor, nos atrapalhar de compreender as verdades que o Senhor quer compartilhar conosco nessa noite. Nos dá graça para que a Tua palavra seja uma palavra revelada segundo a necessidade de cada um. E o que nós necessitamos nessa noite, Senhor, que seja aquilo que nós vamos receber da parte do Senhor. Tira do nosso meio toda distração, tira do nosso meio todo preconceito, tira do nosso meio tudo aquilo que possa querer roubar, atrapalhar o entendimento da Tua palavra. Ajuda a nossa mente e o nosso coração a estar sensíveis para compreender, e não apenas compreender, mas também aceitar aquilo que o Senhor tem para nós. Ainda que seja uma palavra de confronto, ainda que seja uma palavra de exortação, ou que seja uma palavra de consolação, independente, que nós possamos estar sensíveis para perceber, para compreender e para principalmente aceitar no nosso coração, para que essa palavra possa gerar transformação. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Então a mensagem do Evangelho é uma mensagem transformadora. Só que muitas vezes nós limitamos essa mensagem do Evangelho apenas no campo intelectual. Muitas vezes nós gostamos do Evangelho que causa impacto apenas no nosso intelecto, que enche a nossa cabeça de informação, que enche a nossa mente de coisas novas ou de conceitos que nós talvez ainda não tínhamos ouvido ou que talvez já havíamos ouvido, mas simplesmente para a gente conseguir explicar melhor para os outros. Muitas vezes a mensagem do Evangelho tem se tornado para nós apenas uma mensagem para mexer com as nossas emoções, quando a mensagem
depende única e exclusivamente de você. Não do seu amigo, não da sua amiga, não do seu cônjuge, não do seu filho, não da pessoa que está aí do seu lado. E Jesus, ele para ensinar aqui Nicodemos a respeito do novo nascimento, e é interessante porque a mensagem do Evangelho e a mensagem do novo nascimento, ela não é uma mensagem seletiva. Porque Nicodemos, ele já era um mestre, ele já era um doutor, ele já era alguém importante naquela sociedade. Não apenas socialmente, mas também religiosamente. Nicodemos era um homem bem-sucedido, socialmente e religiosamente. Então não importa a nossa posição, não importa o status, não importa o nosso poder aquisitivo, não importa a condição com que nós entramos aqui nessa noite. A mensagem do Evangelho e a mensagem do novo nascimento, ela pode nos alcançar. Amém? Mas a grande questão é: como está o seu coração nessa noite? Será que você já chegou aqui com vários conceitos? Será que você já chegou aqui com a sua mente já preocupada com o dia de amanhã? Amanhã já é segunda-feira, já volta a rotina, já tem um monte de coisa para fazer. Ou talvez você chegou aqui nessa noite procurando uma bênção, procurando algo que Jesus possa fazer por você. Mas além ou acima de apenas estar preocupado com o que Jesus pode fazer por você, nós devemos chegar aqui nessa noite, ou devemos chegar a algum culto, alguma reunião, perguntando para nós mesmos, ou até mesmo já resolvido, o que nós vamos entregar para Ele. Porque como nós lemos, Deus ele já deu para nós o seu Filho unigênito. Mas o que nós temos entregado a Ele? Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem do novo nascimento, ela não é uma mensagem simplesmente a respeito daquilo que Deus fez por nós. Essa é a parte principal. Mas a mensagem do Evangelho, ela também diz respeito a como nós vamos responder a isso que Deus fez por nós. Qual vai ser a resposta que nós vamos dar a esse amor que Deus derramou e demonstrou por nós, enviando seu Filho unigênito? Porque muitas vezes nós achamos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem que eu apenas vou para receber. É uma mensagem que eu apenas recebo da parte de Deus. Mas como nós ouvimos hoje pela manhã, a mensagem do Evangelho ela vai exigir de nós entrega. Ela vai exigir de nós renúncia. Ela vai exigir de nós que carreguemos a nossa cruz. E é interessante porque quando nós entendemos isso, não tem como nós ficarmos sem dar uma resposta para Deus. Quando você entende que você precisa dar uma resposta, quando você precisa se render, se entregar ao Senhor, não tem como você sair daqui ou sair desse momento sem dar uma resposta. Eu gostaria de dizer para você que nessa noite você vai sair daqui com uma resposta já para Deus. Se você vai continuar com a sua vida exatamente como está, esteja ela boa ou não esteja tão boa, ou você pode sair daqui transformado pela mensagem do Evangelho. Mas vai depender da resposta que você vai dar. Talvez você pode pensar: eu vou sair daqui sem uma decisão, sem uma posição, ou sem uma resposta para Deus, para a mensagem de Deus para a minha vida. Mas eu quero dizer para você que essa não resposta já é uma resposta. Como o pastor Hernandes diz em uma das suas mensagens, a decisão de não se decidir é uma decisão.
Então essa mensagem, ela chegou para mim, ela tem chegado para você, e eu tenho procurado diariamente dar a minha resposta para essa mensagem, porque talvez você pode pensar, eu nasci de novo no dia tal, lá atrás, e talvez você sabe o dia, talvez você lembra de como foi esse dia, você lembra da sua experiência. Mas e hoje? Qual é a resposta que você tem dado? Porque talvez você tenha vivido um evangelho que foi só lá atrás, de uma experiência passada, de um saudosismo, de algo que aconteceu lá atrás, mas que hoje não é mais real. Talvez naquele dia você foi avivado, você foi despertado, você se posicionou, você declarou para Deus que ia se entregar por inteiro, que ia viver 100% para Ele. Mas e hoje? Qual é a resposta que você tem dado para esse amor que Deus derramou sobre o mundo, dando seu Filho unigênito? Porque a sua entrega de ontem, ela não serve para hoje. Se você se rendeu ontem e ontem você viveu 100% para Deus, mas hoje você não está vivendo dessa maneira, o ontem, a sua escolha de ontem, o seu posicionamento de ontem não vai servir para hoje. Se você morre hoje nessa condição, é assim que você vai ser julgado. Não vai ser pelo seu posicionamento do ontem, mas sim como você se encontra hoje. E é interessante porque Jesus fala para Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Em outras vezes, é necessário nascer de novo. Ninguém pode sequer ver o reino dos céus se não nascer de novo. E eu acho que no tempo que eu vivi aqui nesse seminário em Guarapari, essa foi a mensagem que eu mais ouvi. Teve uma época que, nessa época eu já não estava aqui mais, mas eu sempre gostei de acompanhar as mensagens. E quando o pastor Larry ele foi ficando mais atacado pelo Alzheimer, parece que tinha uma coisa que sempre ficava fixa. Todas as vezes que ele ia pregar, ele falava sobre o novo nascimento. E eu acompanhando as mensagens, eu pensava, de novo. E no próximo domingo, mesma mensagem. E no próximo domingo, e eu não sei quanto tempo durou isso. Mas eu acho que talvez é a mensagem do Evangelho que mais ficou marcada na mente do pastor. Porque ele já estava esquecendo de várias outras coisas, mas essa mensagem, ele não se esquecia. Importa-vos nascer de novo. E o que é esse nascer de novo? O que significa esse nascer de novo que Jesus está falando aqui com Nicodemos, e que é a mensagem do Evangelho que chega para nós também? Eu gosto de ilustrar, às vezes quando eu estou dando aula, eu estou ensinando a respeito de novo nascimento, eu gosto de desenhar, fazer um desenho de uma árvore. E aí eu desenho a árvore, faço as folhas, e ali perto das folhas eu começo a desenhar alguns frutos, faço o tronco e faço as raízes daquela árvore. E na raiz daquela árvore eu escrevo assim, egoísmo. E lá nos frutos eu começo a escrever alguns pecados, os vícios, prostituição, mentira, e vou escrevendo ali alguns frutos. E algumas pessoas têm uma ideia errada a respeito do novo nascimento, de que nascer de novo é simplesmente substituir os frutos. Aí eu pego o apagador, desmancho aquelas palavras, aqueles pecados, e pego e escrevo outras palavras, mas agora palavras boas, coisas que o Evangelho nos ensina e nos orienta a fazer. Dar o dízimo, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa justa, falar a verdade. Aí eu escrevo ali.
endividado, ser um desonesto. Então, para que eu possa ser visto pela sociedade com outros olhos, eu paro de fazer aquelas coisas e começo a fazer coisas boas. E agora a sociedade vai me aplaudir. Agora a sociedade vai confiar em mim. Mas isso não é novo nascimento. Novo nascimento é quando ocorre a mudança da raiz, do egoísmo para o amor. E o egoísmo não é um pecado ou outro pecado. O egoísmo é viver independente de Deus. Egoísmo é fazer aquilo que me faz sentir bem, independente do resto, independente do custo, independente de quem eu preciso passar por cima, para que eu fique satisfeito, para que seja feita a minha vontade. Se a minha vontade é ser bem visto socialmente, eu vou fazer o que for necessário, até ir para a igreja se precisar. Até dar o dízimo, se for preciso, eu dou. Por quê? Porque vai me fazer sentir bem. Mas quando ocorre uma transformação da raiz, agora muda-se a intenção, não apenas a atitude externa. Então o egoísmo eu vivo para mim mesmo, eu vivo para me satisfazer, eu vivo para fazer a minha vontade, acima de qualquer coisa. Agora que eu entendi o que Jesus fez por mim, e eu quero me render, a minha resposta a esse evangelho, a minha resposta a essa entrega de Deus para comigo, é a minha rendição, é o meu arrependimento. E agora já não sou mais eu que estou no centro da minha vida, mas sim Jesus. A minha intenção não é mais fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Agora a minha intenção é fazer o que Deus quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. A partir de agora, a minha vida se resume em duas coisas: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Essa transformação já aconteceu na sua vida? Aonde a intenção última de você fazer ou deixar de fazer algo não é mais o seu eu, não é mais você, não é por sua causa mais, mas sim porque você quer agradar a Deus, porque você quer fazer a vontade de Deus acima de tudo, porque você entendeu o que Ele fez com você e como resposta você quer viver uma vida de rendição, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida que demonstre que você o ama. Novo nascimento é uma rendição total da vontade. Novo nascimento é você assumir a posição de servo e não mais de Senhor. Antes você era o Senhor. Antes era do seu jeito. Antes você era o governante da sua vida. E tanto Deus como as outras pessoas só tinham uma utilidade, que era te servir. Então, se Deus ia ser útil para você, você ia para Deus. Quando Deus não era mais útil para você, você descartava Deus. Quantas pessoas já chegaram para conversar comigo, para tirar dúvida, e que viviam exatamente assim, como senhores da sua vida e querendo ser senhores até mesmo do próprio Deus. Enquanto Deus é útil para mim, enquanto Deus está satisfazendo a minha vontade, enquanto Deus está preenchendo o meu vazio, enquanto Deus está fazendo as coisas do jeito que eu quero, eu escuto Deus, eu vou na igreja, eu fico na presença de Deus, mas a partir do momento que Deus começa a me confrontar, que Deus começa a exigir
O eu continua no centro. O eu continua governando. O eu continua ditando as regras. Mas eu gostaria de dizer para você nessa noite que a mensagem do Evangelho é uma mensagem transformadora. E ela tem a capacidade de penetrar no mais íntimo do nosso ser. Como nessa ilustração que eu gosto de usar da árvore, a mensagem do Evangelho consegue ir lá no profundo das raízes daquela árvore e mudar essa raiz. A mensagem do Evangelho, ela tem a capacidade de ir no íntimo do nosso coração e transformar uma pessoa totalmente egoísta, uma pessoa que nunca se preocupou com nada além de si mesma, é uma pessoa cheia do amor de Deus. A palavra de Deus fala que o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Então, para que esse amor seja uma realidade nas nossas vidas, é necessário ter o Espírito de Deus. Para ter o Espírito de Deus, é necessário nascer de novo. Então não existe uma pessoa que ama, mas que nunca nasceu de novo. É ilógico. O amor bíblico, o amor que a palavra de Deus nos ensina, é impossível de ser praticado sem o Espírito de Deus habitando em nós. E muitas pessoas vivem debaixo de conflito. Eu tenho tentado fazer o melhor para Deus e fazer o melhor para o meu próximo, mas eu não consigo. Eu tenho me esforçado para viver o amor, mas eu sempre tropeço. Tem pessoas que vivem um ciclo de cai e levanta, de sobe e desce, de fica bem, fica mal, fica bem, fica mal. A síndrome do santador, né? Por um momento pensa que está vivendo em santidade, mas daqui a pouco peca, vive contrário a essa vida do Evangelho, a essa mensagem do Evangelho, e vive nesse ciclo. Mas a maioria dessas pessoas, não 100%, mas a maioria dessas pessoas vivem dessa maneira porque nunca nasceram de novo. Porque quando ocorre o novo nascimento, a transformação é nítida. Queria ler com vocês Romanos capítulo 6, só para a gente entender um pouco mais a respeito dessa transformação. Romanos 6, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Nós estamos acostumados, a ler e a memorizar na revista atualizada, é até estranho ler em outra versão, mas diz assim na NVI: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do
pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. E até o 7 aqui. Então é interessante nós entendermos, aqui em Romanos 6 está falando que para que possa haver um novo nascimento, primeiro é necessária a morte. Para que possamos ressuscitar a imagem e semelhança de Jesus, é necessário morrermos também à sua semelhança. Então, um dos maiores erros que as pessoas cometem dentro dessa questão do novo nascimento é achar que pode nascer de novo sem primeiro morrer. É achar que simplesmente pode se levantar e tomar uma decisão por Cristo. Ah, eu vou lá na frente. Ah, eu vou aceitar Jesus. Ah, eu vou mudar a minha vida. Agora eu vou deixar aquelas coisas erradas e vou fazer coisas corretas agora. E acham que é simplesmente uma mudança no campo externo, no campo das práticas externas. Mas não morrem, não se colocam na cruz, a semelhança de Jesus. Acham que a conversão, o novo nascimento é simplesmente essa mudança. Mas o novo nascimento ele começa pela morte. Se não houver morte, não tem como nascer de novo. Então é necessário primeiro morrer. Só que isso a maioria de nós não quer. Por quê? Porque você precisa assumir, você precisa reconhecer, você precisa admitir perante Deus e perante as pessoas que você é um pecador, que você está separado de Deus. A morte significa separação. Ou eu estou morto nos meus pecados, ou eu estou morto para o pecado. Ou eu estou separado de Deus para realizar os meus sonhos, as minhas vontades. Ou eu estou separado do pecado, estou separado do egoísmo para viver o sonho de Deus para a minha vida, para cumprir, concretizar a vontade de Deus na minha vida. Mas muitos não querem reconhecer que estão mortos nos seus delitos, nos seus pecados. Como eu estava falando para vocês aqui, teve um dia que eu entendi, dia 8 de junho do ano de 2008, eu entendi que eu era um pecador. Eu entendi que eu estava separado de Deus, mesmo estando dentro da igreja, mesmo chorando e levantando as minhas mãos na hora do louvor, mesmo batendo palma, mesmo lendo a Bíblia, mesmo fazendo as minhas orações, eu estava separado de Deus. Porque não era o que eu fazia ou o que eu deixava de fazer, mas sim a minha intenção. Por quê? E naquele dia eu entendi, e eu precisei reconhecer e admitir para mim mesmo que eu estava vivendo uma vida de engano. Eu estava vivendo um evangelho de conto de fada, que alcançava apenas a minha vida exterior. Um evangelho que mudava apenas as minhas práticas e me tornava uma pessoa admirável pela sociedade, mas o meu coração continuava podre. O meu homem interior continuava morto. E eu precisava de Jesus. E eu pedi ajuda, eu pedi socorro. Naquele dia eu entendi que eu precisava entregar tudo. E tudo é 100%. É tudo para Deus. Nada na minha vida vai ser do meu jeito daqui para frente. Não vai ser mais o que eu quero. Não vão ser mais os meus sonhos.
tudo para Deus. Você já chegou nesse estado? Você já chegou a esse entendimento? Você já resolveu que não vai ser mais do seu jeito, por mais doloroso que seja? Porque talvez Deus pode pedir coisas para você que você não gostaria, mas não é mais você que está no controle. Ou será que você é aquela pessoa que chega bem perto, mas quando você entende que o que Ele está querendo de você é muito difícil, você retrocede? Você chega às portas da rendição, mas quando você pensa no que vai te custar, você retrocede, você volta. Muitas pessoas vivem assim, são amigas do Evangelho, vivem próximas do Evangelho, ouvem essa mensagem transformadora, mas nunca se rendem totalmente. São como aquele cego de Jericó, estava à beira do caminho. Muitas pessoas são assim, estão à beira do Evangelho, estão à beira do caminho, porque quando você está à beira do caminho, você está perto, você percebe o que acontece no caminho, você ouve o que está sendo falado no caminho, mas você não está no caminho, você está à beira. Tem pessoas que se contentam em estar à beira do Evangelho, próximas, amigas do Evangelho, satisfeitas em ouvir boas mensagens, satisfeitas em participar de uma boa igreja, mas nunca se posicionam para estar no caminho. Mas nessa noite você pode se posicionar. Nessa noite você pode se colocar, como nós lemos aqui em Romanos 6, na posição da cruz. Se unir a Cristo na semelhança da sua morte, para que você possa estar unido a Ele na semelhança da sua ressurreição. A mensagem do Evangelho quer te transformar, não quer apenas te impactar ou te emocionar, mas quer te transformar. E talvez você viu essa mensagem várias e várias vezes. Talvez você já se acostumou com essa mensagem, mas talvez essa mensagem tenha parado de ter um impacto transformador na sua vida. De tão habituado, tão acostumado que você já está com ela. Independente de posição, como foi com Nicodemos, independente se eu já sei de todas as coisas, independente se eu já tenho um título, independente se eu já sou antigo ou se eu sou novo, se já tem anos que eu escuto ou eu estou escutando pela primeira vez, essa pode ser transformadora para todos. Talvez você é uma pessoa que está precisando de um renovo. Talvez você já se adaptou. Talvez você se sente cansado, acostumado. Talvez nessa noite você precisa renovar, reavivar essa mensagem no seu coração. Ela está ao alcance de nós. A mensagem do povo. A mensagem do povo. Sai de uma transformação não apenas exterior, mas interior.
E o resultado dessa mensagem transformadora é a liberdade para nós servirmos a Cristo em plenitude. Sabe, tem muitas pessoas que servem a Cristo como um fardo. Para muitas pessoas, o viver para Deus se tornou um peso. Cansar de trabalhar, cansar de estudar, cansar de vender, cansar de ter que ir evangelizar. Sabe, para muitas pessoas, viver para Deus não é uma vida plena, mas é uma vida cansativa. Mas não por causa da mensagem do Evangelho, mas porque se habituaram, se acostumaram. Mas o resultado dessa mensagem transformadora é a liberdade para nós servirmos a Cristo em plenitude, com alegria, com satisfação, entendendo que aquilo que nós estamos fazendo tem um impacto eterno, independente do que seja. Talvez você se vê como o menor de todos, ou talvez você se vê como uma pessoa que não contribui com nada. Mas se nós estamos vivendo 100% para Deus, as mínimas coisas que fazemos têm impacto eterno. Você vende um pão, você vende um produto, seja lá o que você faz, você vai no chão, você faz um alimento, você lava uma panela, seja lá o que for que você faz. Se você está fazendo para Deus, isso tem um impacto eterno. Por isso nós devemos fazer com alegria, com plenitude, com gratidão em nosso coração, pela oportunidade que temos de ser participantes dessa obra eterna. Mas tem pessoas que não enxergam dessa maneira. Sabe, eu gosto de dizer, às vezes, quando eu estou reunido com os obreiros lá na escola, eu gosto de falar para eles assim: nós estamos treinando a futura geração de pastores e líderes da igreja brasileira e até mesmo da igreja das nações. Nós estamos sendo participantes. Talvez nós estamos treinando uma pessoa aqui que vai para uma cidade que ninguém nunca nem ouviu falar. E naquela cidade ela vai causar um impacto, ela vai levar essa mensagem transformadora, ela vai ser um agente dessa transformação. Através de um produto que eu estou vendendo, através de um prato que eu estou lavando, através de um chão que eu estou varrendo, eu estou formando a próxima geração de líderes, de pastores, de missionários, de obreiros da igreja do Senhor Jesus, até que Ele volte. Mas para você ter esse entendimento é necessário nascer de novo. Para você entender essas coisas que eu estou falando, você precisa ter essa experiência, você precisa experimentar nascer de novo, não apenas entender o que é. Entender o significado é bom, mas passar pela experiência é que é o X da questão, é o que faz toda a diferença. Porque talvez você entende, você sabe ensinar, você sabe explicar, mas você nunca experimentou. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Será que nessa noite você está disposto a fazer qualquer coisa para Deus? Seu coração já está resolvido a dizer sim para Ele antes que Ele te fale o que Ele quer? Antes dele te revelar, antes dele te dar a convicção de qual é a vontade dele específica para você, você já está disposto a responder sim?
Quando eu leio algumas passagens na Bíblia, eu fico muito impactado. Quando eu leio sobre o profeta Isaías, que, se eu não me engano, por 2 ou 3 anos andou nu e descalço para servir de sinal para a nação. Quando eu leio sobre Ezequiel, que Deus fala que vai tirar a delícia dos olhos dele, a esposa dele, e fala para ele não derramar uma lágrima. Quando eu leio sobre Jeremias, que Deus fala com ele assim: você não vai casar. Aí é demais, né? Se Deus te pedisse nessa noite, você que ainda está solteiro e sonha em casar, eu não quero que você case. Um dia eu tive uma experiência com Deus. Eu estava muito ansioso para casar, muito preocupado em casar. Já era um obreiro, já estava ensinando outras pessoas, já estava casando outras pessoas, sendo padrinho de casamento das pessoas, mas eu mesmo, nada. E aí um belo dia Deus me agraciou com uma moça, a gente começou a namorar. Passou um determinado tempo, não deu certo, a gente terminou, e eu comecei a questionar Deus. Em toda a minha sabedoria, em toda a minha argumentação, fui construindo argumento para provar para Deus que Ele estava errado e eu estava certo, que Ele tinha que me dar uma esposa. E no meio disso tudo, Deus falou comigo assim: e se eu não quiser que você case? Não falou que ele não queria, ele falou se eu não quiser. Você não fala que vive para mim? Você não fala que vai ser do meu jeito? Você não fala que me ama acima de todas as coisas? Se eu não quiser que você case, você vai desviar? Você vai embora? Você vai parar de fazer a obra? Naquele dia eu renovei a minha aliança com Deus, de que ia ser do jeito dele, não do meu. E eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor me pedir isso, vai ser a coisa mais difícil. Se realmente essa for a vontade do Senhor, vai ser a coisa mais difícil para eu te obedecer. Mas eu só te peço uma coisa: me enche do teu espírito para eu conseguir viver assim. E eu vou viver. Seja feita a tua vontade, não a minha. Mas sabe por quê? Eu dei essa resposta para Deus nesse dia? Porque um dia eu nasci de novo. Naquele dia Deus testou meu coração, para ver se ainda era uma realidade aquela disposição de entregar tudo, de obedecer a Ele, de fazer do jeito dele, não do meu. Uns 3 ou 4 anos depois, eu conheci a minha esposa. Deus me confirmou: é ela. Graças a Deus, a esposa está ali, bem casada. Pela graça de Deus, uma linda esposa, por incrível que pareça, e principalmente uma mulher de Deus. Mas e se naquele dia eu tivesse virado as costas para Deus? Se naquele dia eu tivesse colocado o meu eu na frente e tivesse resolvido fazer do meu jeito, aonde eu estaria hoje? Nessa noite você tem uma oportunidade de entregar tudo para Deus, ou de renovar o seu compromisso de viver 100% para Deus.
Você pode assumir esse compromisso ou você pode virar as costas para isso, como se não fosse com você. Mas lá na frente você vai ver o resultado. Lá na frente nós vamos colher aquilo que a gente semeia, aquilo que a gente planta. Você está disposto a entregar tudo para Deus nessa noite? Deixa eu chamar o pessoal do louvor para a gente estar encerrando. Eu pedir à igreja para ficar de pé também. Pode fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça. Dá sua resposta para Deus diante daquilo que Ele falou com você nessa noite. Fala para Deus, diante de tudo que foi falado, aquilo que ficou mais claro, aquilo que Ele comunicou mais ao seu coração. Fala para Ele, qual vai ser a sua resposta? Diante daquilo que Ele comunicou a você. Não precisa de um pastor, não precisa de alguém para estar colocando a mão sobre a sua cabeça e orando por você. Você mesmo, com seus próprios lábios, pode fazer sua oração, pode se alinhar diante de Deus, pode renovar o seu compromisso de viver para Deus. Você pode sair daqui nessa noite avivado. Vai depender da resposta que você vai dar para Deus. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido tão bom, tão misericordioso. O Senhor tem nos dado tantas oportunidades. O Senhor tem comunicado conosco de maneira tão clara. Às vezes o Senhor tem levantado pessoas, sejam pessoas que estão próximas ou sejam pessoas que estão distantes. O Senhor tem levantado pessoas para falar aos nossos corações, demonstrando o seu cuidado, demonstrando que o Senhor se importa conosco. Nessa noite o Senhor tem compartilhado aos nossos corações aquilo que é a vontade do Senhor. O Senhor tem nos direcionado por meio da Tua palavra. Mostrar a importância do novo nascimento, sobre a importância de uma entrega total. Nos ajuda, Senhor. Talvez ainda tenha alguma coisa que não ficou tão clara para alguém aqui nessa noite, mas o Teu Espírito tem a capacidade de ir além. O Teu Espírito tem a capacidade de nos lembrar, de nos ensinar, de nos revelar, mostrar talvez algo que possa estar oculto no nosso coração, nós ainda não havíamos percebido. A palavra do Senhor é viva e é eficaz. Consegue discernir os pensamentos e propósitos do nosso coração. Nessa noite, essa palavra possa ter uma ação completa. Que a Tua palavra não fique das limitações do mensageiro. O Senhor fala na Tua palavra que a palavra do Senhor lançada, ela vai alcançar o seu propósito. Ela é como um machado que expulsa a penha, a rocha que é o nosso coração. Que possa ser assim nessa noite, Senhor. Aqueles que nessa noite necessitam de uma experiência de novo nascimento, visita essas pessoas. Aqueles que precisam renovar o seu compromisso,
de se dedicar totalmente ao Senhor, independente das circunstâncias. Visita essa pessoa, Senhor, que seja renovada, que seja avivada, que todos possamos sair daqui convictos de que fomos transformados pela Tua Palavra, pela mensagem que é transformadora. Não nos deixe sair daqui da mesma maneira como entramos. Tenha liberdade no nosso meio. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Perdido eu estava, mas você me libertou, tirou minhas vestes sujas, me lavou, pôs um anel no meu dedo e fez uma aliança comigo. Limpou as minhas vestes e hoje eu ando de cabeça erguida, olhando para o alto, eu vou seguindo. De cabeça não desisto, vou pra frente sem olhar pra trás. E tudo que não te agrada também não me satisfaz. Eu só quero Senhor, só quero Senhor, só quero Senhor. E eu não paro, não desisto, vou pra frente sem olhar pra trás. E tudo que não te agrada também não me satisfaz. Eu só quero Senhor, eu só quero Senhor, eu só quero
resplandecer sobre cada um de nós. O Senhor venha sobre nós e nos dê a sua paz. Aproveite para ministrar o coração da pessoa que está do seu lado. Não sai sem cumprimentar, sem dar um abraço, sem profetizar bênçãos, vitórias, entregas. Tudo que o Senhor precisa ter de nós para Ele fazer mais e mais no nosso coração. Amém? Deus abençoe.